Eu estou um pouco perdido. Pronto, então vamos lá. Processo de eletrização. Primeiro, a noção de carga elétrica, que é uma coisa que a gente tem uma noçãozinha, né? Carga positiva, carga negativa. É um negócio que dá choque. Então, olha só, todos os corpos são formados por átomos, aí vocês lembram, né? O átomo tem o núcleo, que tem lá a partícula positiva, a partícula neutra, e ao redor dele giram os elétrons. Então, todas essas partículas vão estar envolvidas no processo de eletrização. Aquela velha história, né? Os opostos se atraem e os que são iguais se repelem. Então, próton e elétron se atraem, prótons entre si se repelem, elétrons entre si se repelem. Isso é bem básico. Então, a partir desses estudos de uma coisa que atrai a outra, uma coisa que repele a outra, definiu-se uma propriedade física que é a tal da carga elétrica. Então, isso daí é só uma breve introdução. Aqui já começa o assunto de verdade, que é o processo de eletrização por atrito. Então, a história é o seguinte: nós vamos ter materiais que vão estar sem carga. E por algum fenômeno, esses materiais que estão sem carga elétrica, eles vão adquirir carga elétrica. Como? Por um processo de eletrização. O primeiro é atrito. Aí o que é atrito? É esfregar. Então eu vou esfregar um corpo no outro. Vamos lá para as etapas. Esfregue um bastão de vidro num pedaço de lã. Lã e vidro são os exemplos clássicos, mas dá para fazer isso com qualquer coisa. Eu não sei se vocês já viram, dá para fazer com tampinha de bique. Pega a tampinha de bique, esfrega no cabelo. Aí a tampinha de bique consegue atrair uns pedacinhos de papel pequeno. Então, olha só. Se o bastão for suspenso por um barbante e o pedaço de lã for aproximado em uma das extremidades, né? O bastão vai ser atraído. Aí eu pergunto para vocês, abram os microfones. Por que, que o bastão tem que ficar pendurado no barbante? Para não ter nenhuma outra superfície de contato. Quase. Porque tu tá pensando em carga, né? É força, na verdade. É para deixar ele isolado de outras forças. Porque se eu botasse ele em cima de uma mesa, de uma superfície, ia ter a força de atrito dele com a superfície. Então ele fica. Aí ele fica pendurado assim para ser mais fácil de eu puxar ele, afastar ele, para ele ficar mais livre do movimento. Então, a princípio, nenhum dos dois tinha carga. Eu esfreguei, um ficou carregado, o outro ficou carregado. O que vai acontecer entre eles? Atração. O bastão de vidro vai ser atraído pelo pedaço de lã. Então, olha só. Se um segundo bastão, aí eu deixei esse daí separado, né? Vou pegar um segundo conjunto. De novo, bastão de vidro, esfrega no pedaço de lã. Então, eles vão adquirir carga pelo processo de esfregar, que a gente chama de eletrização por atrito. Aí, o que a gente vai fazer? Vai aproximar o bastão do outro. E aí eu vou pegar dois bastões e vou aproximar. O que acontece? Vai ter atração de novo? Por que vai repelir? Tem uma coisa que é igual, mas não é o material. Porque vamos lá, o que faz um corpo se aproximar ou se afastar dentro dessa propriedade? A carga elétrica. Então, quando a gente fez o processo de eletrização, eu posso dizer que o bastão ficou carregado negativamente e o pedaço de lã ficou com carga positiva. Quando eu faço outro processo de eletrização, a lã fica positiva e o bastão fica negativo também. Então, como os dois materiais foram friccionados com outro material igual, né? Porque se eu colocasse uma borracha, talvez a borracha, em vez de mandar elétrons para o bastão de vidro, ela tomasse elétrons do bastão de vidro. Então imagina que eu coloco um outro material, em vez de ser uma lã esse daqui, ele ficasse negativo, né? Ele rouba os elétrons do bastão de vidro. Aí o bastão de vidro fica positivo. Nessa situação ia ter uma atração. Mas como a gente usou o mesmo sistema, né? Lã e vidro, os dois vão adquirir a mesma carga. Aí a carga é negativa ou é positiva.
esse negócio é bem arbitrário, né? O primeiro cara que fez a experiência disso disse: ah, esse daqui é o positivo, o outro é o negativo. Por comparação, todo mundo vai comparar e ver: ah, ele aproximou do positivo, então ele é negativo. Ah, ele afastou do positivo, então ele é positivo também. Esse negócio aí é bem arbitrário. E aí, essa frase é só para dizer, né, quando ele ficar suspenso, sujeito à força elétrica, vai ter repulsão. Que é aquela história. No primeiro exemplo, teve atração, porque um era positivo e o outro era negativo. Nesse segundo exemplo, eu consegui montar dois corpos com a mesma carga, né, de mesmo sinal. Eu não sei, podem ser duas cargas positivas, podem ser duas cargas negativas. Tem uma história de uma sequência de materiais que chama série triboelétrica, que diz qual que tem mais chance de virar positivo e qual que tem mais chance de virar negativo. Tipo como se fosse eletronegatividade lá na química. Mas eu não acho necessário vocês decorarem série triboelétrica não. Normalmente, pelo enunciado dá para entender quem é positivo ou negativo se for necessário definir isso. Então a gente viu o processo. Ah, tá. Isso daí vai acontecer tanto com bastão de vidro quanto pedaço de lã, né? Aqui pelo meu exemplo, se eu disse que o bastão de vidro ele é negativo, o pedaço de lã é positivo, então o positivo que está na minha mão afasta o positivo que está suspenso. E é isso o processo de eletrização por atrito. De uma forma geral, isso daí é muito importante, gente. Na eletrização por atrito, os corpos ficam com a mesma carga em módulo, né? Tipo assim, a gente mede carga em coulomb. Então, sei lá, se aqui tiver 2 coulomb, esse daqui vai ter 2 coulomb também. Só que um vai ser positivo, o outro negativo, com sinais opostos. Porque a carga ela vai sair de um material e vai para o outro. Então, na eletrização por atrito, eles vão ficar com a mesma carga, com sinais opostos, porque essas cargas são transferidas. Isso daí é o mais importante, eu devia ter feito uma caixinha para essa frase. Tem umas coisas que são importantes nesses slides que eu botei numa caixinha rosa. Fórmulas que vocês precisam decorar, eu botei numa caixinha amarela. Então vamos lá. Natureza da carga elétrica. Ei, vocês estão me ouvindo aí? Trocou de slide? Ah, eu tô acompanhando aqui no outro computador e ainda não trocou nele. Então, ó, como eu falei, revendo o que a gente já viu sobre átomos. O núcleo do átomo é formado por partículas positivas, partículas neutras. Então, positivo com zero vai dar positivo. O núcleo ele é positivo e a eletrosfera é negativa. A gente não mexe com o núcleo, tá? É muito complicado mexer com o núcleo. Gasta muita energia, é um negócio muito... Pode dar errado, vocês já ouviram falar, né? Fukushima, Chernobyl, Césio lá em Goiânia. Mexer com o núcleo é muito, muito difícil, muito chato, perigoso. A gente mexe com a eletrosfera. Então a gente vai falar transferência de elétrons. Ou ele ganha ou ele perde elétrons. Então olha só. As cargas de cada um. Isso daí vocês já sabem, né? Positivo para o próton, negativo para o elétron, neutro não tem carga. E aí, o que acontece? A palavra-chave na eletrização por atrito é isso daqui, ó. Transferência. Transferência de elétrons. A gente só mexe com os elétrons. Então, quando tem um excesso de elétrons, a carga do material vai ficar negativa. Se tiver uma falta de elétrons, vai ficar positiva. Mas não precisa dar o nome como a gente dava em química, né? Cátion e ânion. Não, só pode falar material positivo, material negativo. Quando for colocar a carga dele, sei lá, 2 microcoulomb negativo, 2 microcoulomb positivo. Então isso daí é bem simples, o processo de transferência de cargas. E aí quando a gente diz que um material ele recebeu ou ele doou elétrons, né? Eu chamo ele de eletrizado, que é o resultado do processo de eletrização.
E aí a gente tem a primeira fórmula, uma fórmula bem básica, que é da carga fundamental. Como que eu transfiro são elétrons? Se eu transferir 2 elétrons, é menos quantidade de carga do que se eu transferir 5 elétrons. A quantidade de elétrons, que é o N, vai influenciar na quantidade da carga. Por isso que a fórmula é assim, ó. Q maiúsculo é o símbolo de quantidade de carga elétrica. Como se fosse quantidade de calor lá no segundo ano, né? Só que agora para a gente vai ser quantidade de carga elétrica. E quanto que vale a carga elétrica do material? Depende. Depende do número de elétrons que foram transferidos e depende da carga fundamental do elétron. Normalmente, as questões elas dão o valor dessa carga, dessa carga fundamental do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Lembrando que coulomb é a unidade de carga, é a unidade de medida para carga. Aí você vê, é bem pequeno, 10 a menos 19. Mas lembra que em 1 grama de qualquer material tem zilhões e zilhões de elétrons. Assim, né? A definição aqui é medida de carga é dada em coulomb e o símbolo é C maiúsculo. Na verdade, a unidade é C maiúsculo, né? O símbolo para carga é Qzão. Então, quando for calcular lá, a carga deu 2 coulomb. A carga deu 3 vezes 10 a menos 3 coulomb. Símbolo, unidade de carga elétrica. Beleza. Então a gente viu o primeiro processo de eletrização. Eletrização por atrito, eu vou esfregar um material no outro, tem transferência de elétrons. Agora vamos ver as consequências disso, que são os princípios da eletrostática. Então, eletrostática, olha o nome, eletro, né, fenômeno elétrico, estática quer dizer parado, ou seja, cargas elétricas em repouso. Depois da eletrostática, a gente vai ver eletrodinâmica, que aí sim é corrente elétrica, né? Ela em movimento. Primeiro princípio, atração e repulsão. Bem simples, né? Opostos se atraem, os diferentes... os opostos se atraem, os diferentes se repelem. Então aqui está o esqueminha daqueles processos que a gente viu com bastão de vidro e a lã. Conservação é como se fosse quantidade de calor lá em troca térmica. Não falava assim? Quantidade de calor 1 mais a quantidade de calor 2 mais a quantidade de calor 3 vale 0. Aqui a gente fala que a quantidade de carga elétrica antes é igual à quantidade de carga elétrica depois, ou seja, ela é constante. E aí, ó, isso é verdade, né? Se o sistema estiver isolado, o que é um sistema que não está isolado? Tipo assim, tá, vocês já ouviram falar que quando vai trocar uma lâmpada, é bom a pessoa estar usando o chinelo de borracha? Alguém sabe explicar por que acontece isso? O que acontece se eu não usar o chinelo de borracha? A borracha protege, ela isola. Então, se eu botar uma borracha aqui, ó, a eletricidade ela fica aqui em cima. Ó. O problema é quando não tem a tal da borracha, a eletricidade atravessa. E como que o corpo humano sente esse atravessar da eletricidade? É aqueles espasmos, né? Pode dar parada cardíaca, pode dar muito ruim. Então, olha só, quantidade de carga é constante se o sistema for isolado, se não tiver um caminho de fuga para essas cargas. Depois a gente vai ver como que faz para descarregar com o tal do fio terra. Então, olha só, a quantidade antes tem que ser igual à quantidade depois da troca. Então, a gente vai fazer assim, ó. Carga antes tem que ser igual à carga depois. Então, olha só, tem dois materiais aqui. O A e o B. Essa daqui é a situação dele antes. Essa daqui é a situação dele depois. E se eu somar as cargas,
pode ser assim, ó, 0, 0, menos 1 mais 1. Se mantém. Ou então pode ser assim, ó, 2 menos 4 dá um total de menos 2. Então, depois, quando eles forem se distribuir, pode ficar assim, ó, menos 1 com menos 1. Porque lembra que na eletrização por... Ah, não, ainda não falei. Vou falar ainda da eletrização por contato. Então, olha só. Isolante, que é o nome que a gente mais ouve, né? Mas agora também tem esse daqui, ó, dielétrico. Significa a mesma coisa. Que são aqueles materiais que não conduzem. Eles conservam as cargas. As cargas ficam paradas ou se movem com muita dificuldade através deles. Então, a gente já falou da borracha, é um excelente isolante, né? A fita isolante, que ela é feita justamente para não permitir esse fluxo de carga. E qual é o contrário de um material isolante? É um material condutor. Que se no isolante a carga fica parada, no condutor a carga se espalha. Então o condutor é como se fosse assim, uma estrada assim bem lisinha, o carro pode passar lá embalado, chutado, que vai que é uma maravilha. O isolante é como se fosse uma rua toda esburacada. Pode até passar, mas ele passa com dificuldade a carga. E aí tem o processo de descarga. Ao ligar-se um condutor isolado à Terra, aí essa Terra aqui, ó, é o planeta Terra, que a gente considera como um corpo único. Então aqui tem um condutor carregado. Se eu ligar ele na Terra, ele vai perder a eletrização. Por quê? O excesso de carga que está no material, ele passa para a Terra. Sejam cargas positivas ou cargas negativas, tanto faz, ó. Olha o esquema quando a carga é positiva. Gente, quando o material tem carga positiva, ele tem excesso ou falta de elétrons? Na carga positiva. Isso, aqui está faltando. Para ele ficar com carga positiva é porque ele perdeu elétrons. Então, se eu fizer a conexão, ó, o fio e aqui o símbolo da Terra, não precisa fazer tantos traços não, faz assim, ó. Um grande e dois pequenos. Pronto, esse daqui é o símbolo de aterramento, que é ligar o fio na Terra. Então, aquela diferença, aquele excesso, ele vai ser dissipado. Quando tem falta de elétrons, a Terra fornece elétrons para o condutor. Então, esse é o sentido. Os elétrons saem da Terra e vão para o meu material. Agora, quando eu estou em uma carga negativa, aqui eu tenho excesso de elétrons. Se eu tenho excesso de elétrons, está sobrando elétrons. Esses elétrons vão escapar para a Terra. Beleza, gente? É bem intuitivo esse negócio, né? Se você entender que o positivo ele é falta, então ele vai puxar elétrons da Terra. E o negativo é excesso, então ele vai mandar elétrons para a Terra. Beleza? E aí tem outras duas formas de eletrização. Nós vimos a eletrização por atrito. Pega um corpo, esfrega no outro, e aí um vai adquirir carga que vai ser transferida. Na verdade, os dois vão adquirir carga, né? Por transferência. Existem mais outras duas formas de eletrização. Então, ó, tem a eletrização por contato. Vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Primeira situação. Segunda situação. Terceira situação. O corpo A está todo carregado e o B ele está neutro. Quando encosto os dois, se o A está todo carregado positivamente, é porque está faltando elétrons para ele. Aí o que o B vai fazer? O B vai dar um pouquinho de elétrons para o A. Ele vai tentar equilibrar esse A, vai falar, pô, A, tu tá muito positivo, né? Tá te faltando muitos elétrons. Eu não sou negativo, eu sou neutro. Mas eu tenho os elétrons aqui que eu posso te arranjar. Aí o B manda elétrons para o A. Nesse momento que é o tal do contato. Quando eu separo as cargas, os corpos, na verdade, né? Eles vão ficar, ou ambos ficam positivos, como foi essa situação,
Poderia ter ficado os dois negativos, ou poderia ter ficado os dois neutros, né? Imagina que o A tem 3 cargas positivas e o B tem 3 cargas negativas. Quando eles encostarem, eles vão se neutralizar. Então tem essa situação. Nunca na eletrização por contato vai acontecer um negócio assim, ó. O A positivo e o B neutro. O A positivo e o B negativo, jamais. Que essa daqui era a situação do atrito, né? Na eletrização por atrito tinha transferência. Então os elétrons vinham daqui para cá. Aí um ficava positivo e negativo. Aqui não. Na eletrização por contato, obrigatoriamente, os corpos precisam ficar com o mesmo sinal. Então a gente tem o primeiro exemplo. Um corpo carregado positivamente. No segundo exemplo, o corpo carregado negativamente. E essas cargas vão ser distribuídas. A gente dá para ver aqui que o B ele recebeu carga positiva, que era o que estava sobrando no A. E aqui o B recebeu carga negativa, que é o que está sobrando no A na outra situação. Então, esse é o processo da eletrização por contato. Eu não posso começar a eletrização por contato com dois corpos neutros, porque não vai acontecer nada. Dois neutros, quando encosta, não vai dar nada. Ou um tem que estar carregado, ou os dois precisam estar carregados, no mínimo. Então a gente diz que a eletrização ela acontece com o mesmo sinal, diferente da eletrização por atrito, que era sinal oposto. O tanto de carga que vai passar de um condutor para o outro depende do tamanho da superfície do condutor, né? Se tiver um condutor enorme assim, ó, e um condutor pequenininho, esse condutor enorme ele vai passar pouca coisa. Agora, se eu pegar um outro condutor maior, aí vai ter que passar mais carga, que é o que a gente chama de manter a densidade de carga. Só que isso daí é um cálculo muito chato, então normalmente a gente faz com os mesmos tamanhos, com as mesmas dimensões, inclusive a mesma forma. Porque se eu tenho um condutor que é redondo e um condutor que é quadrado, na ponta do condutor quadrado vai ter mais carga concentrada. A gente chama isso poder das pontas. Então, normalmente vão ser esferas. Esferas que têm a mesma forma e do mesmo tamanho. Aí vai ter a distribuição de carga. Lembra um dos princípios que era a conservação? A carga antes tem que ser igual à carga depois. Então aqui, ó, peguei o corpo A que tem uma carga Q. Vou somar com o corpo B que tem uma carga zero, ele é neutro. O total antes é Q. O total depois tem que dar Q também. Então, como o total tem que dar Q depois do contato, ele vai se distribuir, ó. Q sobre 2, Q sobre 2. Tranquilo isso, pessoal? Respondam aí pra mim. Tá de boa até agora? É, né? Vamos esperar ver quando é que esse negócio fica difícil. Então a gente faz esse processo, ó, soma as cargas e no caso como foram dois corpos que têm a mesma forma e a mesma dimensão, que vão ser o caso das questões. Então a gente divide por 2. Se fossem 3 corpos, soma tudo e divide por 3. É uma média, né? Agora vem a indução mais chata, que é aí o processo de eletrização mais chato, que é o processo de eletrização por indução. Vamos lá. O que vocês acham que significa a palavra indução? Tipo assim, fulano induziu o outro a ficar com raiva do coleguinha na classe. O que é o processo de... Influenciou, né? Porque nos outros processos a gente tinha contato direto, tanto no atrito quanto por contato. Aqui não, vai ser por distância. Na física, a gente classifica as forças em dois grandes grupos: as forças de contato e as forças de campo. A força de campo é aquela que atua à distância. Então, tipo assim, se eu jogar uma pedra para cima, ela vai cair. Por quê? A Terra atrai a pedra. E ela atrai com o campo gravitacional, que funciona à distância. Aqui vai acontecer o processo de eletrização à distância. Vamos lá.
O corpo eletrizado A é chamado de indutor. Então aqui ó, tem o cara que vai provocar e o cara que sofre a indução. Então vai ter o indutor e o induzido. Eu chamei o indutor de A e o induzido de B. Então olha como é que funciona. O corpo A ele está carregado. O corpo B ele começou com carga zero. Só que quando eu aproximo o indutor, por ele ter carga positiva, ele vai atrair quais cargas do corpo B? As cargas negativas. Ele atrai o que é diferente, ele vai repelir o igual dele. E o igual dele é o positivo. Por isso que o positivo veio aqui para o outro lado. Então, nesse processo de aproximar o indutor, tanto eu vou fazer com que as cargas negativas se aproximem, quanto com que as cargas positivas se afastem. Mas se eu tirar o indutor, as cargas voltam a se espalhar e aí volta para a carga zero. Na verdade, em momento algum, o induzido aqui saiu da carga zero. O que eu fiz foi só separar as cargas. Então vamos lá, etapas da indução. Primeira etapa. Na presença do indutor, que é o que a gente fez aqui, né? Colocou um indutor na frente do B, liga-se o induzido à terra, que é o processo de aterramento. Então eu vou pegar o meu corpo que vai ser induzido e vou fazer uma conexão com a terra. Ainda na presença do indutor, desfaz-se a ligação do induzido com a terra. Gente, tem uma coisa que acontece entre o passo 1 e o passo 2, que eu não escrevi. Mas olha só, se de um lado está negativo, do outro lado está positivo, e eu faço a conexão, né, o aterramento, o que vocês acham que acontece com essas cargas positivas? Elas vão para onde? Elas não vão ficar paradas. Porque o positivo do A, ele está puxando o negativo do B. E o que acontece com o positivo do B? Isso, que eu chamo isso de descarga. Né? Carregar é atribuir carga. Descarregar é eliminar esse excesso de carga. O processo de aterramento vai fazer uma descarga das cargas positivas do B. Então, quando eu saio do passo 1 para o passo 2, acontece a descarga. E aí, quando acontece esse processo de descarga, olha só, aqui o aterramento está simbolizado com uma pessoa também. Vocês já ouviram falar de eletrostática? De tomar um choquezinho? Ah, isso daí é eletrostática do material, do equipamento. Pois é como se o nosso corpo ele funcionasse como um aterramento, que ele está em equilíbrio, né? O nosso corpo tem equilíbrio, cargas positivas e cargas negativas. E aí quando a gente encosta, pode ser a mão ou pode ser o processo de aterramento. Essa carga positiva se dissipa. A rigor, o que acontece é que os elétrons do corpo humano ou os elétrons da superfície da Terra vão balancear essas cargas positivas. E aí vai desaparecer, ó. Vai ficar zerado. Mas de uma forma prática, a gente pode dizer, ah, esse positivo ele fugiu. Eu posso falar tanto que o positivo desceu quanto o negativo subiu. Mas isso num processo assim, para ajudar no raciocínio, né, para pensar mais rápido. Porque vocês lembram que nunca a gente mexe com os prótons, só com os elétrons. Depois que faz esse processo de ligar a Terra, ó, desapareceu as cargas positivas. E aí, nesse momento, a gente pode afastar o indutor. Na hora que eu afasto o indutor, todas as cargas negativas que estavam concentradas de um lado, elas vão ser distribuídas. E aí pronto. Repare que em momento algum o indutor A ele encosta no indutor B. Ele é só usado para separar carga positiva e carga negativa. Se eu uso um indutor positivo, ele puxa negativo e o meu induzido vai ficar negativo. Se o meu indutor fosse um corpo negativo, ele ia puxar positivos.
E aí, como ele ia puxar positivos, depois a carga do material B ia ficar positiva. Então vocês precisam ter bem claro essas etapas. Aproxima o indutor, vai separar a carga positiva de um lado, negativa do outro, faz o processo de descarga. Aquele cara que não está sendo aproximado, que não está sendo atraído pelo indutor, ele vai perder o seu excesso, né? Pode perder tanto o excesso positivo quanto o excesso negativo, e depois eu afasto o indutor. E aí a carga se distribui de forma igual por todo o corpo. Esse daí é o processo mais chatinho. E aí o que acontece é que às vezes as questões misturam, né? Ah, pega um material que tem carga, sei lá, 2Q, faz uma eletrização por atrito, depois faz uma de contato, depois faz uma indução. E aí vocês têm que ter muito bem na mente quais são as características de cada processo. Ah, sim, aqui a gente viu para o B ficar negativo, né? E para o B ficar positivo. É só usar um indutor negativo. Se eu uso o indutor negativo, ele puxa as cargas positivas, as negativas são afastadas, eu faço o processo de descarga, depois eu afasto o indutor e ele distribui suas cargas por todo o corpo. Então, ó, muito importante. Na eletrização por indução, o induzido eletriza-se com carga de sinal contrário ao indutor. E como não tem contato entre eles, o indutor ele não transfere as cargas. Então, não tem alteração na carga do indutor, só do induzido. Beleza, gente? E aí, ficou confuso o processo da indução? Geralmente ele é o que dá mais trabalho assim para o pessoal entender. Atrito e contato são mais simples. Indução, como tem muitas etapas e tudo mais, o pessoal se enrola. Aí vem uma coisa, né? Se corpos com cargas opostas se atraem e os que têm carga igual se repelem, o corpo neutro ele vai sofrer atração ou repulsão quando ele se aproximar de um corpo carregado. O neutro ele é muito suscetível, como ele é neutro, né? É como se tivesse uma opinião bem definida em relação às cargas. Ele é muito suscetível a ser induzido, a ter um comportamento induzido pelo outro corpo. Então olha só aqui, ó. O B é um corpo neutro, tem carga zero, está suspenso, né? Livre de ação de outras forças. E aí por que ele sofre atração? Porque qualquer corpo carregado que chega perto de um corpo neutro, para ele funciona como um indutor. Então ele vai atrair, induzindo cargas de um lado e cargas opostas do outro. Agora, se esse induzido vai adquirir carga ou não, quando eu afastar esse indutor, depende. Eu vou fazer um processo de descarga, eu vou colocar os dois corpos em contato direto, que aí ia fazer eletrização por contato, ou então eu posso só aproximar o indutor, não faço nada com o induzido, tiro o indutor e aí ele volta para o estado original, que era o estado neutro. Então, tipo assim, o corpo neutro, ele nunca sofre repulsão. Ele ou vai sofrer atração, se for um corpo, aí essa carga ela pode ser tanto positiva quanto negativa, ou se for dois corpos neutros não acontece nada, né, gente? Fica no 0 a 0. Mas ele sofre o processo de atração. Aí, olha só, uma imagem do livro, né? Aqui eu tenho um gerador de cargas aproximando uma bolinha de isopor, que ela tá neutra. Aí o gerador de cargas, ele fica com a superfície dele toda negativa. E aí ele consegue atrair. E esse experimento aqui com a torneirinha, repara que essa torneirinha, ela tem uma abertura bem fininha. Porque a força elétrica não é assim tão forte para a gente observar a atração, né? A gravidade ela consegue fazer mais força aqui nesse caso.
Mas se for um filetezinho bem pequeno de água, eu pego o pente, esfrego no cabelo, esfrego no edredom, alguma coisa assim, ele vai ficar carregado. E aí o corpo neutro vai sofrer atração, né? Cargas positivas de um lado, cargas negativas por outro. Que é justamente aquele processo que a gente viu aqui, ó. Então aqui é só para ilustrar. E aí rapidinho falar de eletroscópio. O que vocês acham que eletro de eletricidade, né? E escopia. O que vocês acham que significa escopia? Tipo, microscópio, telescópio, algum chute aí do que significa escopia? Ó, não é de medida, porque seria um eletrômetro, né? Metro é medida. Escopia é visualização. Então, o eletroscópio é um aparelho muito simples. Ele aparece em questões teóricas só para vocês analisarem cargas. Então, a gente não vai ter a medida das cargas, só para dizer se ela é positiva, negativa ou neutra. Então, ele só vai dizer se tem presença ou não de carga. O corpo A está carregado? Então, olha só. Do eletroscópio, no caso do eletroscópio de pêndulo, o corpo fica suspenso. E aí eu vou aproximar, ó, um corpo carregado. O A está carregado. E aí aconteceu, ó, uma atração. Qual vocês acham que é a carga do meu corpo de prova para acontecer a atração? Vamos dizer que o A está carregado positivamente. Qual é a carga do meu corpo de prova? Negativo, né? Bem claro. Ou tem uma outra possibilidade também. Qual é? Positivo? Isso, neutro. Então, se eu tenho um corpo que está suspenso, está livre, né, para sofrer ação eletrostática, e ele é atraído por um corpo carregado positivamente, ou ele é negativo ou ele é neutro. Só que aí eu preciso saber qual é a natureza do meu corpo que está carregado aqui, ó. E aí olha o que acontece, ó. Encosta. O meu, como se fosse o meu indutor, né? Ele encostou aqui no corpo de prova. E aí o que aconteceu com eles nessa, vamos dizer que aqui é a etapa 1 que encosta, e na etapa 2, repulsão, ó. Porque eu não sei qual é a carga do ar. Se foi positiva, os dois ficaram positivos. Se for negativa, os dois ficaram negativos. Eu preciso pegar um outro corpo que eu conheça uma carga, a carga dele, seja ela positiva ou negativa. Então, olha só, tem duas situações. Está repelindo. Repara que aqui é a continuação daquela etapa anterior. Então, esse corpo de prova, ele está carregado. Carregado. E aí eu preciso usar uma carga conhecida. Então, vou usar uma comparação. É tipo assim, né? Ah, eu quero saber se o meu experimento aqui ficou positivo ou negativo. Eu vou ter que chamar alguém do Inmetro para trazer um corpo de prova com uma carga conhecida. E de onde que veio a carga original do cara do Inmetro? Ah, veio lá da França porque o sistema internacional está com sede na França, na Suíça, sei lá. Aí vem a pergunta, né? Quem foi que escolheu a primeira carga do primeiro corpo carregado? Foi aleatório, gente. Foi bem aleatório. Ah, tá. E aqui tem uma situação, né? Repulsão, isso quer dizer que o meu corpo de prova está carregado com uma carga igual ao do B. E atração, então está carregado com uma carga oposta à do B. E aí tem uma outra versão do eletroscópio, que é o eletroscópio de folha. Ele é mais simples. Então, olha só. Tem a esfera, ela vai ser conduzida por uma haste e tem umas lâminas. Imagina um papel alumínio. Então aqui eu aproximei o A, o corpo A, ele fica carregado negativamente e as lâminas se afastam. Então aqui, ó, eu verifico, o A está carregado.
O afastar dessa lâmina é como se fosse aproximar do eletroscópio de pêndulo. É bem mais difícil de ver o eletroscópio de folha. Até o de pêndulo não é muito comum em questão de prova. Bom, temos 10 minutos aí. Algumas questões. Eu acho que dá para fazer umas 2 ou 3. É jogo rápido. Vamos lá. Atrita-se uma placa de vidro com um pedaço de lã. Então faça um desenho aí, ó. Lã, vidro. Inicialmente estão neutros e faz-se a lã entrar em contato com uma bolinha de cortiça. Então, o começo deles era neutro, eu fiz o processo de atrito, esfreguei um no outro. Então, um ficou carregado e o outro com a mesma carga. Eu vou simbolizar assim, ó, Q e Q. Só que o da lã eu vou chamar de Q positivo e o do vidro eu vou chamar de Q negativo. Eu não estou dizendo que a lã é positiva. Eu só estou dizendo que o sinal dela é de um jeito e é contrário do sinal do vidro. Aí, esse é o primeiro passo. Faz-se a lã entrar em contato com a bolinha de cortiça. Então, olha só. Pedaço de lã, carga positiva, bolinha de cortiça. Inicialmente ela estava neutra também. Então, a carga dela é 0. E aí eu vou somar as cargas, né? Q mais 0 vai dar Q. Vamos dizer que eles sejam do mesmo tamanho. Distribui igual Q sobre 2. Então depois vai ficar assim, ó, bolinha de cortiça Q sobre 2, pedaço de lã, também Q sobre 2. Se a gente aproximar a placa da bolinha, a placa de vidro com a bolinha, o que vai acontecer? Atração ou repulsão? Ou não acontece nada? Tá quase tudo pronto aí já no esquema, né? Eu fui lendo, fazendo esquema. Tá quase tudo pronto aí para falar se acontece atração ou repulsão. E aí, gente? A gente não sabe quem fica positivo, quem fica negativo aqui no começo, né? Tem o vidro, tem a lã. Mas a gente atribui da nossa cabeça um sinal de carga. Se eu falar que o vidro é negativo e a lã é positiva, depois fica a lã positiva com cortiça neutra. Quando eles encostam, eles vão ter a mesma carga. Os dois positivos. Então, se eu comecei falando que o vidro é negativo, a bolinha ela fica positiva. Se eu tivesse feito o mesmo esquema, só que trocado, vamos falar aqui, ó. A lã fica negativa e o vidro fica positivo. Aí eu pego a bolinha que é neutra e aproximo da lã, que é negativa. Quando eu soltar os dois, cada um vai ficar com metade da carga, se for considerar corpo igual, né? Menos Q sobre 2, menos Q sobre 2. Eu vou aproximar. O vidro da bolinha tem atração. Nas duas situações acontece atração. Tanto se eu falasse um é positivo, quanto se eu falasse a lã é negativa. Então a gente precisa atribuir um valor. Mas é só para ter essa ideia de transferência de carga. Vai ficar igual, vai ficar diferente. Aqui é atrito, ó. Aqui é atrito, carga diferente. Aqui acontece contato. Na eletrização por contato, carga é igual, né? No sentido de sinal. Bora lá, fazer mais essa aí. E aí a gente entra no link da aula de Química, que é o link 2 lá. Dispõe-se de 4 esferas metálicas iguais e isoladas umas das outras. 3 delas, A, B e C, estão neutras e a quarta está eletrizada com uma carga Q, perdão. Então vamos lá, 4 bolinhas. A, B, C tem carga 0. D
tem uma carga Q, que eu não sei qual é. Vou falar que Q é positivo. Vocês viram que se eu colocasse Q negativo, no final das contas só ia dar o trocado, mas todo o processo ia ser igual. Coloca-se Q em contato sucessivamente. Então, em primeiro Q com A. Gente, quando eu coloco Q com A, Matheus, considerando que as bolinhas são iguais, qual é a carga do A e qual é a carga do D depois que eles entram em contato? Q sobre 2. O teu microfone tá dando bem interferência, Matheus. Tá ligado nisso? Talvez seja o... Tu tá com o telefone perto do microfone? Estranho. Tá. Eduardo, depois de fazer o contato com A, vou fazer o contato com B. Então é o Q, aliás, é o D com o B. Esse novo D, tá? Não é mais Q, agora é Q sobre 2. Quanto é a carga? Isso, cada um vai ficar com Q4. Então minha bolinha D vai ficar Q sobre 4. E aí, para fechar, eu faço o contato com C. E aí divide por 2 de novo, vai ficar Q sobre 8. Ele poderia perguntar qual é o valor de cada carga, né? Do A, do B, do C, do D. O A foi o primeiro, ele vai ficar Q sobre 2. O B foi o segundo. Aliás, o B foi o segundo? Isso, o B foi o segundo, ele vai ficar Q sobre 4. C e D foram os últimos, ambos vão ficar Q sobre 8. Q sobre 8. Se eu juntar todo mundo, vai dar Q, que é justamente o valor de 0, mais 0, mais 0, mais Q. A carga antes igual a carga depois. Conservação de carga. Aí, ó, tem alguns exercícios, 3, 4, 5, 6. A gente vai fazer na próxima aula. E aí depois a gente vê um pouco de lei de Coulomb e já entra conta, formulazinha. Beleza, pessoal? Vou encerrar aqui essa chamada, eu vou entrar na outra.